Viajei de graça, fiz um intercâmbio 100% gratuito. Sim, 100% gratuito. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Ras de Viagem, onde eu falo justamente sobre, como o nome é bem sugestivo, viagens. Não somente sobre viagens, aqui a gente também vai falar sobre intercâmbios e principalmente como você pode fazer tudo isso, viagens, intercâmbios, mas sem gastar rios de dinheiro, que é onde a galera acaba desistindo de viajar ou de fazer o intercâmbio por acreditar que não tem dinheiro suficiente, que é só pra rico, que só rico faz isso. Então o lema aqui do canal é viajando mais, gastando menos. É isso que eu tento passar aqui pra vocês e também de vez em quando trago umas histórias, umas experiências que tem a ver com viagem, como evitar passar perrengue também, a passar estresse, enfim, tudo aí nesse nicho. E aí, às vezes, vocês podem ver os vídeos e ficar se perguntando, né? Assim, mas falar é muito fácil, quero ver fazer. Pois bem, eu fiz, e é justamente sobre isso que é o vídeo de hoje, né? O que eu fiz? Viajei de graça, fiz um intercâmbio 100% gratuito. Sim, 100% gratuito. Não tive que gastar com passagem, com hospedagem, com dinheiro lá. Não tive estresse porque foi uma agência, então assim, questões de visto, foi tudo pago e resolvido pela agência. Assim, tudo que você possa imaginar, eu tive de graça. E eu vou contar no vídeo de hoje como pra vocês. Vamos começar o vídeo então. Em 2017, como vocês já devem saber, eu já comentei aqui em outros vídeos, eu fiz um intercâmbio pro Canadá. Eu embarquei em setembro e voltei em fevereiro. Na verdade, assim, não foi fevereiro, foi tipo, sei lá, 28 de janeiro, mas eu conto o fevereiro, que foi o janeiro inteiro eu passei lá. Então foi aí um intercâmbio de 6 meses, mais ou menos, um semestre. Eu posso garantir que foi uma coisa que, assim, transformou minha vida. Eu vou falando mais um pouquinho pra frente do vídeo o porquê, mas eu posso afirmar que esse intercâmbio foi, assim, o pontapé inicial, até pra eu estar aqui hoje gravando esse vídeo pra vocês, porque foi aonde eu descobri, primeiro de tudo isso, que viajar poderia ser uma coisa muito mais acessível e barata do que eu pensava. Claro que com 17 anos eu não tinha a menor ideia de quanto eu poderia viajar, mas eu tive ali um gostinho, provei um pouquinho, eu já achei incrível. E esse intercâmbio foi muito especial, porque foi uma coisa que, assim, já adianto, né, vou explicar um pouco, mas foi uma bolsa de estudos que eu consegui. Então foi uma coisa assim, que eu me senti muito honrada, foi assim um mérito, né, porque eu jamais achei que eu fosse ter capacidade. E é o que muitas pessoas pensam, às vezes quando vamos falar sobre bolsas de estudo, as pessoas pensam muito isso, que não tem capacidade, que é muito difícil. Então fica aí no vídeo que a gente vai falar sobre isso também. Como eu tava falando, esse intercâmbio foi um divisor de águas, com certeza, na minha vida. E geralmente quem faz intercâmbio fala justamente isso, que é sim um divisor de águas, que você muda a sua visão sobre o mundo, que você passa a ter novas experiências e com isso ter novas ideias, você se conhece mais, então é um processo de autoconhecimento muito grande, você entender quais são os seus limites, você também amadurece muito porque você acaba crescendo, tendo que conviver em uma outra cultura com outras pessoas que você não está acostumada. Então, assim, o intercâmbio é desafiador e principalmente pra mim naquela época que tinha 17 anos, tava assim, sabia nada do mundo, não que eu saiba muito hoje em dia, né, mas quando eu tinha essa idade era tudo muito Disney, tudo muito oculto, eu não trabalhava, então eram muito mais longe realmente as coisas, mas como eu falei, esse intercâmbio foi o pontapé inicial, assim, da minha história, por assim dizer, porque a profissão que eu tenho hoje tem a ver com isso, a faculdade que eu faço acabou tendo influência, enfim, tudo. Mas vamos lá, a gente vai falar sobre tudo isso no vídeo. Vou começar a contar pra vocês como que eu consegui essa bolsa de estudos e também falar pra vocês como que vocês podem começar a pesquisar uma bolsa de estudos também pra vocês. Eu, como já falei antes, sou do Espírito Santo, eu moro em Vitória, que é a capital. E aqui, especificamente no Espírito Santo, a gente tem um programa que se chama Intercâmbio Sedu. Então, eu passei no Intercâmbio Sedu, mas não foi um processo fácil. Então, essa já é a primeira lição. Não existe nada fácil, tá? Pra quem tem dinheiro, o caminho é muito mais curto e muito mais fácil. Então, não tem nada fácil, sabe? Você vai ter que pesquisar, você vai ter que ir atrás da informação, porque, por exemplo,
Quando você contrata uma agência de intercâmbio, é bem mais caro porque eles te entregam tudo pronto. Você não tem que fazer nada, você só vai lá e paga. Então, quando você paga um serviço, acaba que essa parte do estresse, de tudo, ela é cortada. Então, o intercâmbio de high school, que foi a modalidade que eu fiz, que eu fui lá, estudei numa escola canadense durante 6 meses e vivi minha vida lá de filme, enfim. Nem foi tão de filme assim, mas isso aí é história para outro vídeo. Quando você pode ir lá e pagar, mas hoje em dia, naquela época também era muito caro, hoje em dia eu já vi valores de assim, 30, 40, 50, 60 mil reais para você fazer um intercâmbio no Canadá ou em algum outro país de high school de 6 meses. E assim, o mundo capitalista que a gente vive, né? O dinheiro é sim um facilitador para tudo. Ele é um encurtador de caminho para tudo. Então, se você não tem muito dinheiro, você pode saber que vai sim ser uma coisa que vai dar mais trabalho, que você vai ter que buscar, que é uma informação que não tá lá para todo mundo. Tanto que esse intercâmbio que eu fiz, muita gente que mora aqui no meu estado não faz a menor ideia que pode concorrer, não faz a menor ideia que existe isso aqui. Então, realmente, a gente tem que ter isso em mente. Não tem nada fácil. Então vamos lá, me segue aí na timeline. Em 2015, quando eu estava no 9º ano, tem bastante tempo, eu lembro de ter visto uma matéria, uma reportagem no jornal, falando sobre o intercâmbio SEDU. E eu lembro que eu vi essa reportagem sobre jovens que embarcavam com tudo pago pelo governo e tal. Eu achei incrível e fui pesquisar, ver o que era esse programa, fui tentar entender. E aí, como que funciona? Vou começar falando dos requisitos do intercâmbio SEDU. Primeiro de tudo, você tem que ser estudante da rede pública estadual. Então, você tem que estudar em uma escola do estado. No meu caso, o estado do Espírito Santo. Então, já começa aí. Se você estuda em uma escola municipal, aqui no Espírito Santo, você já não está elegível para esse processo. E a Raíra de 2015 ficou desesperada, ficou super triste, porque naquela época eu estudava em escola particular. Então as minhas chances de qualquer bolsa e tal foram pelo ralo. Mas a vida muda muito rápido, as coisas acontecem, na hora a gente não entende por quê, e depois a gente acaba entendendo. Por que eu estou falando isso? Porque isso foi em 2015 que eu vi essa reportagem. Em 2016, onde que eu tava? Matriculada na escola pública estadual. E não foi proposital, eu não troquei de escola para fazer o intercâmbio. Foi simplesmente a fonte secou, entendeu? Foi uma época que tava assim, crise, tudo muito caro. Minha mãe falou pra mim, Raíra, não tem mais como eu pagar a sua escola e você vai ter que ir pra escola pública. Na época eu achei que ela tava o quê? A gente tem, inclusive, uma péssima visão, tá, de escola pública. Eu, hoje em dia, tenho vergonha de lembrar como eu pensava da escola pública quando minha mãe me falou isso. Porque, pra mim, ela tava, assim, me dando uma sentença de morte. Eu falei, o que é isso? Você me odeia? Por que você tá fazendo isso comigo? O que eu te fiz? Eu fiquei, assim, desesperada. Eu queria começar a trabalhar pra pagar minha escola. Não queria, de jeito nenhum, ir pra escola pública por pura besteira, falta de conhecimento. Então, é uma coisa que a gente tem que já, assim, ir quebrando, porque às vezes as melhores oportunidades estão onde a gente nem imagina, ou igual essa situação, tem preconceito por causa de vários fatores. Enfim, uma bobagem, porque escola pública, ela pode ser sim de qualidade, e o problema não tá bem na escola, né? Tá na estrutura, mas isso daí também é assunto pra outro vídeo. Enfim, então, em 2016 eu estava matriculada na escola pública estadual e eu lembrei desse programa e já fui atrás, por quê? O meu sonho da vida sempre foi fazer intercâmbio. Hoje em dia eu sou professora de inglês, até por causa desse meu intercâmbio teve influência sim, como eu falei no início do vídeo, influenciou em todas as áreas da minha vida. E aí como começou a minha jornada no inglês? Eu juro que tem relação, tá? Eu sempre fui apaixonada por inglês. Eu sempre tive muita facilidade, ainda bem. Então pra mim era uma coisa assim, prazerosa, eu gostava de fazer, eu gostava de ir pras aulas, era uma coisa que me estimulava muito. Então eu já tive um pouco mais de facilidade com isso, porque eu amava inglês. E aí, assim, o grande sonho da minha vida, por causa desse meu sonho em relação ao inglês, essa minha facilidade, eu amava, eu escutava as pessoas falando inglês do meu lado e eu ficava tipo, oh my god. Então, assim, pra mim era uma coisa que era de outro mundo, representava muitas coisas pra mim. Então, eu sempre tive esse objetivo, estimulado pelo inglês, de fazer um intercâmbio. Eu lembro que eu ficava vendo vlog aqui no YouTube, ficava assim, meu primeiro dia de intercâmbio, eu amava, tipo, era viciada. E eu já comecei a ver ali, quando eu comecei a chegar na idade de fazer o meu intercâmbio de high school, comecei a ver
que não ia acontecer, porque eu não ia ter dinheiro pra pagar, que os meus pais não teriam dinheiro pra me ajudar pra pagar o meu intercâmbio que eu achei que eu ia conseguir ter, que como eu falei pra vocês, sei lá, 40 mil reais muito facilmente um intercâmbio de 6 meses em outro país, tipo Canadá, Estados Unidos, enfim. Então, o ano era 2016, eu me vi matriculada na escola estadual e fui atrás desse meu sonho, porque, igual eu falei no início do vídeo, não tinha essa informação lá na escola. Isso foi uma coisa que eu lembrei dessa reportagem que eu vi um ano antes. Falei, tô aqui, tá na chuva pra se molhar, eu vou tirar o melhor que eu posso dessa oportunidade aqui, porque naquela época eu achava que estar na escola pública era a pior coisa que podia ter me acontecido na vida. Então, eu fui atrás e descobri que tinha, na verdade, esse intercâmbio era se você fizesse parte do curso de inglês que também era de graça, oferecido pelo estado daqui do Espírito Santo. E que curso de inglês era esse? O lugar onde você faz o curso se chama Centro Estadual de Idiomas. Quando você está no primeiro ano do ensino médio, você pode fazer parte do Centro Estadual de Idiomas, a depender das suas notas de matemática e português. Então eles vão olhar as suas notas e vão ali fazer turmas. Existem 2 idiomas, inglês e espanhol. Então, mesmo que eu não tivesse conseguido o intercâmbio, só o fato de ter uma escola de inglês gratuita e, gente, de muita qualidade, era muito boa, foi o melhor curso de inglês que eu já fiz. Ó, eu já fiz Wizard, eu já fiz Fisk, eu já trabalhei na Influx, já tenho algumas experiências com curso de inglês e eu posso afirmar que esse é o melhor curso de inglês que eu fiz. Eu tinha direito a esse curso por ser estudante da rede pública estadual. Então eu fui lá, fiz a matrícula no curso, todo ano abre a matrícula, e aí quando você tá no primeiro ano é mais fácil de você conseguir, porque no segundo ano você só consegue se matricular caso haja vagas suplentes, então você fica como suplente no segundo ano. E isso não é uma informação que tava lá, eu descobri depois de já ter entrado, porque eu já tava com isso na cabeça. Mas várias pessoas da minha sala, por exemplo, quando descobriram que eu tava fazendo esse curso, todo mundo ficou tipo, nossa, você faz? Nem sabia o que era isso. Então, como eu falei, não é uma coisa amplamente divulgada. E aí tá, onde que entra essa bolsa de estudos? Essa bolsa de estudos a gente consegue se você tiver um bom desempenho nesse curso. Então existem alguns requisitos como não podia faltar. Pra mim essa foi a parte mais difícil, foi mais difícil do que o inglês em si. Porque eu fazia no sábado de manhã, era tipo 7 da manhã, e você só podia faltar uma vez no semestre. Eu, na verdade, podia faltar mais, você podia ter 95% de falta. Só que, como eu fazia no sábado, eu fazia 2 aulas. Ou 3, eu não lembro exatamente a quantidade. Eu lembro que eu entrava 7 e saía tipo 11 e pouco, meio-dia. Isso tem muito tempo, eu não lembro exatamente das informações. Mas então tá, então eu lembro que eu só podia faltar tipo 1, 2 sábados. Então essa era a parte mais difícil. Às vezes eu queria, jovem, né, rolezeira na época que eu era, que hoje em dia eu tenho 84 anos na alma e eu não saio, mas na época eu saía. Então eu abdiquei de sair sexta-feira à noite. Tem um rolê aqui na minha cidade que se chama Rua da Lama, que é assim, sexta-feira à noite bombava nessa época de adolescente, era tipo assim, o rolê da cidade era ir pra lama na sexta-feira. Eu me privei várias vezes de ir pra lama na sexta-feira, então quando você quer alguma coisa, você tem que abdicar. Como eu falei, nada é fácil. Então assim, isso foi uma parte do processo, tiveram várias outras dificuldades, outros desafios que eu tive que abrir mão pra conseguir uma coisa que eu queria. Esse era um dos requisitos. O segundo requisito era que você tinha que ter nota boa. Então você tinha que tirar no curso 9,5, se eu não me engano, ou 9. Menos que isso também não podia participar do intercâmbio. Então eu sempre tive que estudar muito para fazer as provas, porque eu tinha que ficar focada. Eu não deixava de fazer dever de casa, porque subtraía ponto. E também foi uma coisa difícil, porque eu confesso que eu não gosto muito de estudar. Eu gosto de estudar, assim, por exemplo, inglês. Eu gostava de estudar inglês ouvindo música e tal, mas tipo, ir pra aula, sentar e fazer negócio no livro, fazer exercício, realmente não era muito, e ainda não é a minha praia. Não levo muito jeito pra isso. Meu negócio é isso aqui, falar, apresentar, coisas dinâmicas. Então também não foi fácil. E aí eu fui fazendo durante um semestre assim, sempre focando nas notas e em não faltar, porque não podia. Senão, eu não poderia nem concorrer às bolsas. Ok. Veio o edital, que eu estava, assim, super ansiosa para abrir, porque eu ia começar o meu processo
para conseguir o intercâmbio, e eu tinha, assim, muita fé que eu ia conseguir. E eu tava com o principal, que era força de vontade, que é isso que conta muito também. Então, o processo foi, primeiro, ter nota boa em matemática e em português para poder conseguir o curso, não faltar no curso, manter nota boa no curso. Então, só até aqui vocês já estão vendo que é complicado. Depois disso veio a fase de provas. No próprio curso de inglês, no SEI, abreviação de Centro Estadual de Idiomas, no SEI eles dão preparatórios, então eu ficava até, sei lá, já fiquei até 9 horas da noite fazendo simulado, fazendo prova, me preparando para a prova que eu ia fazer, que também eram com várias etapas. E isso rolou durante um tempo também, eu fiquei alguns dias até 9 horas lá no SEI estudando para a prova. Inclusive, tinha até assim, saía um rankingzinho, tipo, qual lugar que você ficaria. Eu ficava disputando com o menino, eu ficava em primeiro, ele ficava em segundo. Aí na semana seguinte, ele ficava em segundo, eu ficava em primeiro. Eu ficava disputando com ele. Então, assim, era uma coisa que também tinham pessoas estudando, a gente se motivava muito. E essa prova não era só pro inglês. Como eu falei, você pode optar pelo inglês ou pelo espanhol. Então, também abriu o processo seletivo para o espanhol. Para o curso de espanhol, não tinha a modalidade High School disponível, que foi a que eu fiz de ficar 6 meses, existia só o curso intensivo de 3 meses. Esse curso intensivo também existia para os estudantes de inglês e tinha a ver com a idade. Então, se você fizesse 17 anos até a data do embarque, você era intensivo, ficava 3 meses e aí eram lugares diferentes, cidades diferentes, era bastante coisa diferente. E caso você não tivesse essa idade até a data do embarque, você, 17 ou 18, não lembro exatamente. E caso você não tivesse essa idade, você era, então, high school, que ficava os 6 meses. E existiam vários países também, foi feito um sorteio para decidir quem ia para qual país. Então tinha Estados Unidos, Canadá para high school. Para o intensivo já contava com Estados Unidos, Canadá e África do Sul. Eram alguns países diferentes. Para o espanhol só tinha essa opção do curso intensivo e tinham países como Chile, Argentina, se eu não me engano, não vou lembrar dos países exatamente do espanhol, mas tinham alguns países, não ia todo mundo para o mesmo país. No caso do inglês, tinha a Inglaterra também para você fazer um curso de 3 meses. Aí, ok, chegou o dia de fazer a prova. Como que foi esse processo seletivo? Eu fiz uma prova que tinha questões de múltipla escolha, uma redação em português, que inclusive eu tirei 3 na redação, porque tinha que ser dissertativa, argumentativa, e eu escrevi na primeira pessoa e não pode, assim, não sabia na época, e aí de 10 eles foram lá e passei com 3, mas deu pra passar, isso que importa. Mas quando eu vi a minha nota na redação, eu já tava assim, o mundo caiu, não vou passar, desespero, enfim. Ok, então a prova tinha 40 questões, se eu não me engano, 2 redações em inglês e uma redação em português. Passando essa etapa, tinha a segunda etapa. Você tinha que ter uma nota, né, obviamente. Então, nessa primeira triagem, já várias pessoas foram eliminadas. Essa prova, todos os 6 fizeram. Então, todos os polos do Centro Estadual de Idiomas que tem pelo estado fizeram. Foram ofertadas no ano que eu fui 100 vagas, então eram 100 vagas pro estado todo. No meu SEI especificamente, tinham 6 vagas pro high school, que foi o que eu fiz. E as outras vagas eu não lembro, porque aí a minha memória também não é tão boa assim. Eu lembro do meu porque era o que me interessava na época. Inclusive eu passei em 5º, quase que não passei por causa desse negócio da redação. A segunda etapa era a prova oral, então você ia lá e eles te perguntavam as coisas. Você fazia a prova por níveis, então lá tinham 4 níveis, que era beginner, tipo iniciante, basic, básico, intermediate, que é o intermediário, e o advanced, o avançado. Nessas 4 modalidades, as provas eram diferentes, então você fazia a prova de acordo com o seu conhecimento. Então também não era nada injusto, nem para quem sabia inglês demais, nem para quem não sabia tanto. Tinha vaga para todo mundo. O que caracterizava mesmo era a nota que você tirava. Então essa foi a segunda etapa que eu fiquei muito nervosa para a prova oral, porque assim, eu fiz a prova, já era intermediário na época, então a minha entrevista, assim, né, foi 100% em inglês e eu tava muito nervosa. Eu lembro que eu falei uma coisa ou outra em português, ou que eu não sabia explicar, enfim, me deu uma embananada também, achei que não ia passar, mas acabei passando, graças a Deus, foi tranquilo, assim,
Depois que passou, olhando pra trás, eu falo, até que eu fui bem. Mas, né, a mente 17 anos ansiosa, quer dizer, na época que eu fiz o processo, eu tinha 16. Na época que eu fiz esse processo seletivo. E demorou, tá? Assim, eu tô contando, tá parecendo uma coisa rápida, né? Mas assim, teve primeiro 6 meses que eu fiz, depois saiu o edital, depois a gente fez a prova, e não foi no mesmo dia, a prova escrita e a prova oral. A prova escrita foi em um final de semana, depois a prova oral foi em outro mês. Então foram tempos espaçados, assim, primeiro foi a prova, depois de um tempo teve a prova oral, teve a última etapa, que era você ir numa reunião. Hoje em dia, esse processo já mudou um pouco, não existe mais essa etapa, por exemplo, não tem mais a redação em português, não tem algumas coisas que tinha na minha época que eu fiz. Eu tô contando aqui pra vocês verem como que foi o meu processo, mas vocês podem ver como que é hoje em dia e até procurar se existe algo parecido no estado de vocês. E foi basicamente isso. Depois de todos esses processos, teve uma reunião, a gente recebeu um e-mail, uma ligação, convidando para ir no Palácio Anchieta, que foi teve uma solenidade, foi toda uma cerimônia, para eles anunciarem. Tava muito cheio, muita gente foi. Quando eu olhei aquele tanto de gente no processo seletivo, eu falei, caraca, realmente tem muita gente aqui. Porque, como eu falei, eram 100 vagas pro estado inteiro. Tava lotada a sala. Quando eu cheguei lá, já até caiu a esperança de novo. Vocês viram que em nenhum momento eu confiei em mim, né? Eu tava toda hora achando que não ia dar certo, que eu não ia passar, enfim. Então, quando eu cheguei lá, eu vi aquele povo todo, eu falei, ih, galera, não deu pra mim não, porque esse povo aqui não é possível que eu passei. Mas foi possível sim, passei nesse caralho. Foi difícil, mas eu não me arrependo por nem um segundo. Como eu falei, hoje em dia eu sou professora de inglês, muito influenciado pelo período que eu morei no Canadá. Eu também estou no último período de letras em inglês, então tô quase me formando, formo esse ano na metade. Vamos profetizar aí também que esse TCC vai sair, que eu tô surtando por causa disso. Mas enfim. Então, como vocês podem ver, não foi um processo fácil, não foi rápido. Eu sofri muito de ansiedade, né, que eu digo, porque teve vários processos, várias etapas, várias coisas que em alguns momentos eu não acreditei em mim, não achei que eu fosse conseguir, mas deu tudo certo. E qual que é a lição que a gente tira desse vídeo, o aprendizado, o ensinamento? Primeiro é aquilo que eu falei, pesquisem, vão atrás, se informem para saber dentro da sua realidade quais as oportunidades que você pode buscar. Existem vários programas, várias iniciativas, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar linkado no card, falando sobre como você pode estudar fora sem ter dinheiro. Porque apesar das pessoas acharem que bolsa de estudo é só para quem é muito inteligente, isso não é verdade. No meu caso, vocês puderam ver que não foi só o conhecimento de inglês que contou. Eu tive que ter conhecimento em matemática, em português para conseguir entrar no curso, depois manter no curso. E assim, me dedicando no curso, porque eu sabia que eu precisava prestar atenção, eu sabia que aquilo ali era algo que eu ia ter que utilizar, então eu não podia ignorar. Então eu passei, não foi porque eu sou crânio no inglês, porque eu sou fera, porque se fosse só isso, eu não teria passado. Eu precisei ter disciplina, que não foi fácil quando eu tinha 16 anos, eu precisei abdicar de algumas coisas, abrir mão, ponderar. Então, façam isso também na vida de vocês. Bolsa de estudo não é nada impossível, a gente acha que tem que tirar 100, que tem que tirar 10, que tem que ser incrível e tal, e isso não é verdade. Vou falar assim um bônus agora. Quando eu estava lá no Canadá, eu descobri que esse programa, o Intercâmbio Sedu, ele é inspirado no PGM, que é o Programa Conhece o Mundo. É Programa Ganha o Mundo, na verdade, falei errado. Que é exatamente o mesmo perfil, o estado aqui do Espírito Santo meio que copiou esse programa, só que a diferença é que nesse programa ele é lá em Pernambuco, então você tem que olhar quais são os requisitos do estado de Pernambuco, se você reside aí. E eles mandam, não mandam 100, eles mandam 1000 alunos. Então o que tinha de pernambucano lá naquele Canadá que eu encontrei não é brincadeira. Mas assim, foi muito legal porque entra a parte da troca, da experiência cultural e de conhecimento também, porque eu não fazia ideia de que isso existia. Então a gente tem esse programa no Espírito Santo, a gente tem um programa parecido em Pernambuco. Existe também um programa que se chama Sou Bilíngue, que é um modelo parecido, você tem acesso a um curso de inglês para jovens de baixa renda. E aí, com esse curso, você tem a chance de ganhar um intercâmbio para ficar um semestre, eu acho, fora.
Existe também o programa Jovens Embaixadores, que é pra você consegue fazer uma viagem de 3 meses para os Estados Unidos nessa mesma modalidade de tudo pago. Fora isso, existem vários outros incentivos que você pode contar, tanto do governo, né, daqui do Brasil, do governo do estado que você tá, quanto iniciativas do país que você quer ir. No site que eu deixei no vídeo que eu tô falando, eu vou deixar ele aqui também, mas vocês conseguem ver várias oportunidades. Esse vídeo especificamente eu tô falando sobre oportunidades mais ali para estudos durante o ensino médio, o PGM, o que eu fiz, e os Jovens Embaixadores é para menores de 18 anos, mas você pode também olhar nesse site, que eu também vou deixar aqui, outros intercâmbios que você pode fazer na graduação, intercâmbios que são só de língua, por alguma outra iniciativa. Então, como vocês podem ver, existem várias oportunidades, várias coisas, muda também o que cada programa vai oferecer. No meu caso, o que eu ganhei? Vamos lá. Eles fizeram, primeiro que eles contrataram uma agência, a CEDU, o governo, né, que eu digo. Não sei se foi a CEDU, o governo, enfim. Foi contratada uma agência de intercâmbio que cuidou de tudo. Então, o passaporte, a gente não pagou. O visto, a gente não pagou. Fora isso, eu contava com um auxílio de $400 canadenses todo mês, enviados pelo governo. Então, tinha também essa assistência de, tipo assim, às vezes a pessoa não tem dinheiro nem pra se manter lá. Realmente precisa de tudo pago. E existem vários programas que são, sim, com tudo incluído, como esse que eu fiz. Porque se não fosse isso, eu não teria condição de ter feito esse intercâmbio, de ter feito essa viagem que, entanto, me agregou e mudou minha vida. Além disso, eu também fiquei em casa de família e a família, ela recebe pra te hospedar. E aí eu não sei se é a agência que paga, eu não sei como é que funciona esse trâmite, mas eu sei que a família recebe sim um dinheiro pelo estudante ali. Então era basicamente isso, fora as passagens aéreas, né? E todo o suporte, a escola lá, claro que a gente estudava numa escola pública, não tinha que pagar a escola, mas quem fez a matrícula na escola e tal, foi tudo a agência contratada pelo governo. Teve um processo de licitação para ser contratada essa agência. Essa agência, ela não era daqui do estado, era de algum lugar do Nordeste, eu não lembro qual era o estado exatamente, mas não era daqui. Então todo o apoio era feito via Facebook, a gente trocava mensagens no WhatsApp. E sempre mantinham contato com a CEDU, eles estavam o tempo inteiro falando com a gente, dando novidades, updates, falando quais eram os passos ali que a gente tinha que seguir. Bom, então, enfim, é isso. Esse foi o meu processo de intercâmbio com alguns bônus de intercâmbios para vocês procurarem e algumas dicas também para vocês pensarem sobre a vida e refletir sobre essa questão de ter que ir atrás e buscar, não esperar a oportunidade cair no nosso colo, porque infelizmente, para quem não tem tanto dinheiro, isso acaba sendo um pouco complicado. O mundo não é justo mesmo, né? Mas a gente não pode deixar de ter as nossas experiências por causa disso e dar um jeito pra gente conseguir. No mais, dá uma olhadinha nesses sites que eu vou botar aqui, porque existem várias opções para vocês terem mais uma noção. Se quiser assistir o vídeo que eu botei aqui no card de como estudar fora sem ter muito dinheiro. E se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, ficar ligado nos próximos vídeos, porque vem mais conteúdo por aí. E deixa também o seu like para eu saber que vocês estão gostando. Não esquece de comentar para me ajudar e o YouTube entender que esse aqui é um conteúdo legal. E fiquem bem, até o próximo vídeo. Não esquece de me seguir no Instagram também. E eu vejo vocês numa próxima. Tchau e até breve!